Olá, tudo bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família e que nesse momento o Espírito Santo possa estar na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse momento, onde iremos ter o privilégio de refletir sobre ela, poder sentir a presença do Espírito Santo ao nosso lado. Não importa onde você esteja nesse momento, não importa se você esteja sentado, se você esteja no trabalho, ou se você esteja simplesmente escutando. Nesse momento, o Espírito Santo quer falar para cada um de nós. Por isso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse momento. No livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 13. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus porque você está aqui. E antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos pedir a bênção do Senhor, a inspiração, a iluminação do Espírito do Senhor, para que nos minutos que passarmos aqui possamos sentir a sua presença, sentir também Ele falando aos nossos corações. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir a unção do Teu Espírito, quando abrirmos e lermos as Tuas palavras registradas na Bíblia. Nós queremos, Senhor, que a partir desse momento, não apenas o Teu Espírito esteja conosco, mas Ele esteja dentro de nós. Peço também, Senhor, que Tu tome contas desses momentos, que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Nós te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto é conhecido. A maioria dos cristãos, eles recitam diariamente esse texto. Ela faz parte da oração do Senhor. Na realidade, é as últimas petições da oração do Senhor. Jesus Cristo, ele, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele apresenta aquilo que é conhecido como Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha nós temos várias seções. Nós temos as bem-aventuranças, que abre o sermão. Nós temos princípios éticos. Nós temos sobre o jejum, sobre a ansiedade da vida e como viver corretamente nesse mundo e feliz. Mas também ele não deixou de lado algo muito importante, que é a oração. Uma escritura disse que a oração é a respiração da alma. Se a oração é a respiração da alma, então nós temos que orar o tempo todo, porque nós respiramos o tempo todo. Mas Jesus ele colocou para nós também como nós devemos orar. E aqui é o final desta oração. Eu vou ler aqui o texto e daqui a pouco a gente vai conversar mais alguma coisa sobre essa oração. O texto diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria ficar apenas com essa primeira sentença do versículo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bem, a oração do Pai Nosso, como eu acabei de dizer, faz parte do Sermão da Montanha. E esta oração, ela pode ser dividida em várias formas. Eu divido algumas vezes ela em duas partes. A primeira parte de adoração, invocação, onde o foco da sua petição, da nossa petição, é Deus. É a santidade de Deus, o reino de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o foco da primeira parte da oração é Deus. O foco da segunda parte da oração é o ser humano. Nós pedimos para que o pão nosso, o pão de cada dia, não nos falte. E aí tem muita coisa envolvida, não apenas o pão. Tem o trabalho, tem o esforço. Bem, nós também nós pedimos pelo perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, a quem nos deve.
Então, é interessante isso daí. Então, nós pedimos agora para que Deus nos dê tranquilidade espiritual. E, por fim, nós pedimos para que Ele nos livre do mal ou do maligno, conforme algumas versões. Então, essa oração ela é dividida nessas 6 partes, né? 6 petições, desculpe, 2 partes e seis súplicas, 6 petições. Na petição humana, na parte humana, as 3 petições, né? Alimento, perdão e livrar do mal, nós encontramos também uma outra dimensão, outro tipo de dimensão. Nós falamos do passado, do presente e do futuro. Começamos com o presente. Quando nós pedimos para Deus que nos dê o pão de cada dia, nós estamos pensando no hoje, no agora, naquilo que nós necessitamos para sobreviver. Mas também quando nós pedimos perdão, perdão é porque nós já fizemos alguma coisa no passado. Nós estamos devendo. Então, por um ato nosso do passado, pelas nossas culpas, pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades, nós pedimos perdão. Ou seja, o passado limpa o nosso passado, fortifica o nosso presente, limpa o nosso passado, e agora eu estou pedindo para Deus, dê um futuro bom. Eu quero ter um futuro feliz. E um futuro feliz só pode ser feliz quando eu não estou afastado de Ti. Mas quando eu peco, como eu fiz no passado, eu estou me afastando de Ti. Então não me leve a lugares, não me leve a situações em que eu possa pecar. Bem, mas vamos analisar um pouquinho aqui. Por que nós somos tentados? O foco da petição não é o pecado, mas sim a tentação. A tentação, ela não é pecado. Isso a Bíblia diz. A tentação é algo que nós passamos, é algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas ela não é pecado. Tem muita gente que diz assim, mas eu sou muito tentado, Deus não me ama. Não, Deus te ama sim. Deus te ama sim. Não tire, não se culpe por uma coisa que você ainda não fez, porque tentação não é pecado. E outra coisa, Deus não é o originador da tentação. Eu quero ler um texto aqui para você. Esse texto está no livro de Tiago. Vamos abrir a Bíblia aqui. Na carta que Tiago escreveu, Tiago, irmão de Jesus, e no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, entender com relação à tentação, que a tentação não é a vontade de Deus. Ninguém é tentado pela vontade de Deus, porque Deus a ninguém tenta. A tentação é algo que não estava e nunca esteve nos planos originais do Senhor. A tentação, como eu falei, ela não é pecado. E como é que nós somos tentados? Como é que nós somos tentados? Antes da gente entender o pedido, né, não nos deixes cair em tentação, vamos entender por que e como é que nós somos tentados. O versículo 14 aí de Tiago, capítulo 1, nos diz como é que nós somos tentados. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Em outras palavras, Tiago está dizendo que nós somos tentados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, por aquilo que nós gostamos, pelas coisas que nós gostamos. Nós não somos tentados por aquilo que nós não gostamos. Você não pode ser tentado por aquilo que você odeia. Aquilo que você odeia, você vai e se distancia. Mas você já imaginou aquele alimento? Digamos que você goste de chocolate. E você sabe que chocolate não é bom para você. Porque chocolate pode, para algumas pessoas, pode trazer espinhas, pode trazer outro tipo de dificuldade
até mesmo engordar. Tem gente que não quer engordar, não pode engordar, mas o chocolate é bom. Então você se sente tentado porque você gosta do chocolate. Mas para quem não gosta do chocolate, para quem não gosta do chocolate, não tem nenhum tipo de problema. Então o chocolate não é nenhuma tentação. Então nós somos tentados por aquilo que nós gostamos. É isso que Tiago está dizendo aqui. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, quando esta nos atrai e nos seduz. Ou seja, nós somos tentados, em primeiro lugar, por nós mesmos, por aquilo que está dentro de nós, pela nossa natureza pecaminosa. É isso mesmo, mesmo depois de aceitar Jesus Cristo, mesmo depois de dizer que Jesus é o nosso Senhor, mesmo depois de dizer para Ele que seremos fiéis, que o amamos, ainda assim, dentro de nós há uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Mas o apóstolo Paulo não diz que nós morremos ainda com Cristo. Nós somos crucificados e estamos crucificados, nós estamos com vida. Em outras palavras, a vida ruim, a vida mal ainda está dentro de nós. E é por isso que nós somos tentados. A nossa vida não está nada de bom. Algumas traduções nesse contemporânea, por exemplo, diz nesse texto que nós devemos orar para nos livrar de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos, porque a nossa natureza é má. A Bíblia diz isso. Bem, mas também, quando você estuda e procura a profundidade da palavra que foi traduzida para nós, pode ser também que nós temos que nos livrar do maligno. O maligno é que nos tenta. O maligno que está ao nosso redor, querendo, como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que ter o cuidado, porque a tentação é algo sério. E por que é algo sério? Por que Deus permite, então, que sejamos tentados? Exatamente porque nós estamos em um mundo de pecado. Como eu disse no início, versículo 13 aqui de Tiago, capítulo 1, diz o que Deus a ninguém tenta. Se Deus a ninguém tenta, se não é a vontade de Deus que nós sejamos tentados, por que Ele permite que nós sejamos tentados? E por que nós temos que invocar, pedir, Senhor, eu não quero ser tentado? Ah, eu já ia esquecendo. Por que nós não queremos ser tentados? Bem, Deus já corrigiu, Deus já supriu a minha vida no presente, sustentando a minha saúde, a minha vida, me dando alimento, me dando os meios para que eu possa sobreviver. Deus já limpou o meu passado quando eu pedi perdão. Mas se eu voltar a pecar, eu estarei me afastando de Deus. E como é que eu peco? Eu peco sendo tentado. Então, para que eu não venha a pecar, é importante que eu também não seja tentado. Então, quando eu orar, eu tenho que pedir também para não ser tentado. É por isso que eu oro para não ser tentado. Só que nós acabamos de ver aqui agora que a tentação está dentro de nós mesmos. Embora sejamos tentados também pelo maligno, mas o maligno só irá nos tentar por aquilo que nós já gostamos. Ele não vai criar um novo gosto por nós. Aí sim, agora a gente pode entender um pouco por que Deus permite muitas vezes que sejamos tentados. E por isso precisamos pedir para não ser tentado. Bem, o nosso mundo ele está envolto em um grande conflito. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 12, que houve uma batalha no céu, houve uma guerra no céu, e começou um conflito no céu entre Cristo e o dragão, entre Cristo e Satanás, a antiga serpente, e esse conflito veio à terra. E a Bíblia diz claramente, ai da terra e de seus moradores, porque o diabo desceu até nós. Ele sabe que tem pouco tempo. Então ele luta agora contra nós. Nós estamos no meio desta batalha. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso redor, ao nosso derredor, como o leão que ruge procurando a quem tragar. Então, quando nós oramos, livra-nos do mal,
nós também estamos orando, livra-nos do maligno, porque nós temos ciência de que estamos dentro desse conflito, desse grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E a batalha acontece dentro de nós, na nossa mente, que na nossa mente é onde estão os nossos desejos, as nossas vontades. E esta batalha, ela não pode ser vencida pelo ser humano. Na realidade, nós já entramos nesta batalha em defasagem, porque como pecadores que somos, o mal já habita dentro de nós. Nós lemos aqui no versículo 13, que nós lemos no versículo 13, vou repetir de novo, nós somos, 13 não, desculpe, no versículo 14 de Tiago, capítulo 1, nós somos tentados pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos. Então o mal também está dentro de nós. Já entramos nesse conflito de forma desigual, perdedora. Por isso que nós precisamos de uma força que vem a nosso encontro, vem nos ajudar. Então, o que fazer então quando nós somos tentados? Porque inevitavelmente seremos tentados. Então essa oração não é apenas para nos livrar das situações de tentação, mas também para receber força e poder no momento da provação, no momento da dificuldade. O que fazer então, irmãos, quando nós somos tentados? Bem, só recapitulando mais uma vez, quando nós pedimos pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós não estamos pedindo para que Deus derrame o pão dentro e o pão já esteja dentro de nossa mesa. Até mesmo no deserto, Deus deu maná para o povo, mas o povo tinha que sair para poder colher o maná. Então existe uma parte para nós fazermos. Nós pedimos, mas temos uma parte que demonstra que nós estamos querendo realmente aquilo e estamos nos esforçando para poder receber. Deus dá. Em última instância, se Deus não desse o maná, não faria sentido sair da tenda para poder colher o maná. A necessidade do trabalho. Então, quando nós pedimos pão, nós estamos pedindo também pelo trabalho. A mesma coisa com o perdão. Quando nós pedimos perdão, nós estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo habite no nosso coração, tire de nós o egoísmo, e aí eu estou pronto para receber o perdão de Deus, mas no momento em que Deus tira o egoísmo de minha vida, o massagear do meu ego, eu me torno uma pessoa perdoadora também. Ou seja, eu tenho que receber para dar. Eu tenho que receber para fazer alguma coisa. Eu faço alguma coisa, não para merecer o perdão, mas como resultado do perdão. A mesma coisa é a tentação. O pão, eu preciso trabalhar pelo pão. O perdão, eu me torno uma pessoa perdoadora. E quando eu sou tentado e peço para que Deus me livre da tentação, eu também vou fazer uma coisa. Uma dessas coisas que eu tenho que fazer, sabe o que é? É fugir da tentação. Tem alguns cristãos que imaginam o seguinte: eu agora sou um super cristão, um super-herói cristão. Eu tenho a Cristo do meu lado, a Bíblia diz que com Cristo do nosso lado nós somos vencedores. Com Cristo ao nosso lado nós podemos pular muralhas, pisar na cobra. Cantamos até isso, né? Posso soltar a cobra, posso pisar na cobra e soltar as muralhas, assim como Jericó, mas como Josué em Jericó. Bem, essa é uma imagem de vencedor e nós achamos que somos vencedores. E aí agora eu vou para lugares, situações, diante de coisas que eu gosto, é minha natureza. Bem, eu posso fugir da tentação. Essa é uma parte que está em cada um de nós. Sabe por quê? Porque isso nos ajuda a nos aperfeiçoar. Eu continuo aqui com Tiago. Aqui no capítulo 1, só que nos versículos 2 e 3. Aqui agora ele não utiliza a palavra tentação, mas provação, com o mesmo sentido, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O versículo 4 agora. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que seja perfeito e íntegro, e nada deficiente. Ou seja, nos tornando cada vez mais
perfeitos e próximos do Senhor. Então a tentação tem esse outro lado. Quando nós somos tentados, quando nós somos provados, nós passamos também a nos fortalecer no Senhor. Bem, em meio ao grande conflito entre o bem e o mal, em meio ao grande conflito entre que cada ser humano está envolvido, nós temos o privilégio de estarmos ao lado do Senhor. Eu quero caminhar para o final desta breve reflexão na palavra do Senhor com outro texto conhecido. Esse texto você conhece, está lá no Salmo, é o Salmo 23. Nós não vamos ler todo, mas nós temos uma frase aqui no Salmo 23 que você precisa entender, que nós precisamos entender. Está assim aqui no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo 23, ele tem o seu correspondente com a oração do Pai Nosso. O Salmo 23, ele é muito próximo daquilo que Jesus Cristo está dizendo quando nós orarmos, principalmente nas petições pessoais, porque o pastor nos leva a pastos verdejantes, o pastor leva a ovelha a pastos saborosos, mas a ovelha tem que abaixar e comer o capim, tem que comer aquele pasto, mas quem leva até lá é o pastor. O pastor leva para a água de descanso, ou seja, quando você recebe o perdão de Deus, você fica livre, leve, o peso é jogado para fora e junto às águas de descanso você pode desfrutar da plenitude. Mas é possível que você se afaste do pastor. É possível talvez até mesmo que o caminho de volta para o aprisco, juntamente com o pastor, tenha algo de perigo. Aqui eu imagino o que o Davi está falando nas regiões montanhosas, nas regiões áridas da Judeia, alguns lugares ruins e difíceis de passar, perigosos para as ovelhas. Tem que passar, não tem jeito, tem que voltar. E aí o que acontece? A ovelha não tem medo, porque o pastor está do lado. Quando oramos ao Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos de nós mesmos. Não nos deixe cair em tentação, livra da gente mesmo, livra do mal, livra-nos do maligno, livra-nos das coisas ruins que está dentro de nós. A gente não tem o que temer. Quando a gente ora, a gente vai poder passar. E se por acaso a tentação vir, como José, nós teremos o privilégio e a oportunidade de correr. Não temos nada o que temer. Podemos confiar em todo e qualquer momento. Quando a tentação vir, quando a provação chegar, nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Eu quero convidar você a se apropriar da promessa da palavra de Deus, em especial dessa última promessa do Pai Nosso, que o Senhor está dizendo que vai estar do seu lado, livrando você do mal e do maligno. Você acredita nisso? Você quer confiar nisso? Então, se você quer confiar nisso, se você acredita, se você levantou a sua mão, se você simbolicamente fez dizendo para o Senhor, sim, eu quero convidar você à oração, a orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, começamos com uma oração, começando buscando a Ti a inspiração. O Senhor sabe o que acontece na vida de cada um de nós. O Senhor sabe o que acontece na minha vida nesse momento e o que acontece na vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir. Pai querido, por favor, nós queremos que o Senhor seja o nosso Pai, que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja santificado completamente em nossa vida e que toda a vontade e o Teu reino possa ser supremo e o desejo de nosso coração. Acreditamos, Senhor, que estamos em pé. Temos o privilégio agora de ouvir e de te adorar,
porque o Senhor nos deu o pão, o Senhor nos sustenta a cada dia e a cada momento. Nós também, Senhor, temos a alegria de estarmos aqui, porque o Senhor, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, nos concede o perdão e o peso da culpa foi deixado para trás. Mas sabe, Senhor, tu sabes que enquanto ainda estivermos aqui nesta terra, o mal habitará em nosso coração. E seremos constantemente, Senhor, provados a voltar a uma vida de pecado, a uma vida que não é de acordo com a tua vontade, ou a fazer coisas, Senhor, que negam a nossa fé. Por isso, Deus, que nesse momento nós queremos te pedir que nos livra da tentação, livra de nós mesmos, livra dos nossos desejos, transforma nossas vontades. Nós queremos colocar a nossa vontade no teu altar, para que ela seja, Senhor, santificada por ti. E à medida, Senhor, que as tentações vêm e elas são suportadas porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, nós não precisamos temer. Por favor, Senhor, à medida que nós formos vencedores, o Senhor possa aperfeiçoar o nosso caráter e o nosso caráter se tornar a semelhança do Cristo Jesus. Ó Deus querido, se tem algum irmão, se tem algum filho teu que nesse momento junto está orando, está sofrendo, porque está passando por várias tentações e provas, concede força, concede o poder para poder suportar. E que, Senhor, depois dessa dificuldade e luta, o Senhor possa ser supremo em nossa vida e que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Nos dá, Senhor, momentos de paz e de descanso. Tudo isso nós te suplicamos e desde já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém.